Jeremias 18, versículo 1 até o 6. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por poder estar na Tua presença e ter a Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, meu Deus, porque esse tempo na Tua presença é maravilhoso para nós e nós queremos permanecer nele as 24 horas dos nossos dias. Cada dia, cada momento, queremos aprender, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Que esta palavra nesta noite seja ministrada com poder e autoridade através do agir do Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha convencer-nos, ó Pai, de tudo aquilo que precisa mudar. Senhor, na verdade, diante de Ti eu me submeto. Como barro, eu quero ser trabalhado. Eis-me aqui, Senhor. E que o Senhor venha nesta noite me usando, abençoar e trabalhar também nos nossos queridos irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E assim te agradecemos, pedindo que o Senhor repreenda tudo aquilo que de Ti não provém. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, na instrumentalidade do Senhor. Que o Senhor me use em nome de Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria de dizer para você, esse texto que nós lemos, é o próprio Deus falando, não é? E Deus está falando com o profeta Jeremias, mas com intenção de falar com todo o povo. Com intenção de falar com todo o povo. E você notou no texto que o Senhor Deus disse a Jeremias, desça à casa do oleiro. Eu queria primeiro pensar um pouquinho nessa expressão, desça ou descer à casa do oleiro, não é? Alguém perguntaria, para que precisa descer? Por que a casa do oleiro não poderia ser num lugar alto? Por que nós temos que descer à casa do oleiro? Na verdade, queridos irmãos, se nós pensarmos na profissão da olaria, do oleiro, você pode viajar muitos cantos desse país e você não encontrará uma olaria no alto de um monte. Porque a olaria precisa de dois elementos que não tem no alto do monte. Primeiro, a olaria precisa de argila, barro. E não tem no alto do monte. Pastor, por que não tem no alto do monte? Porque com as chuvas, a argila é a partícula mais fina que tem no solo. Ela é bem fininha. Tanto é que quando a gente vai num solo vermelho, ele é bem argiloso, né, e vai naquele momento seco, aquilo até voa. A partícula é tão fina que ela voa. Né, ela fica suspensa no ar mesmo. Se você bater o pé assim, sobe igual um talco. Porque é uma partícula muito fina. Então, quando chove, a partícula de argila desce para as partes mais baixas. Ela não fica lá em cima, ela desce. A argila, ela desce. Então, o primeiro elemento da olaria, o primeiro elemento é o barro, é a argila. E só tem argila nas planícies. Só tem argila na parte baixa do terreno. O segundo elemento que uma olaria precisa e muito é a água. Precisa de água para fazer o barro. Você tem a argila, mas se não tiver água, não faz barro. E se não faz barro, a argila é um pó.
Ela não gruda. Para grudar, precisa de água. A água da liga. Sabe? A água da liga. Tem uma questão química, se houver algum químico aqui, ele vai saber bem melhor o que eu estou dizendo. Não é? Se você pegar partículas de areia, elas são bem maiores. Uma partícula de areia não consegue ficar suspensa no ar. Ela fica depositada. Sabe? Ela também desce para as regiões mais baixas. Mas com maior dificuldade, ela é maior. Não dá para fazer vaso de areia. Né? Quem já fez castelo de areia na praia, sabe que é muito fácil desabar. É só começar a secar a areia e desaba o castelo. Se fazem vasos de barro. Então, Deus falou para o profeta Jeremias, desça a casa do oleiro. Então nós já entendemos que a casa do oleiro fica numa parte baixa. Mas tinha algo mais que Deus queria dizer com esse descer a casa do oleiro, sabe, queridos irmãos? Algo espiritual. E é do que nós queremos tratar nessa noite com vocês. Eu coloquei assim, orando a Deus, eu coloquei como título desta palavra, assim, ó, o oleiro, o barro e vasos. O oleiro, o barro e vasos. Vasos que podem estar rachados, quebrados, lascados, imperfeitos, incompletos. Né? O oleiro, diga comigo, o oleiro, o barro e vasos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos primeiro dizer o que significa essa ilustração que a própria Bíblia está propondo para nós. Primeiro, o barro. O barro fala sobre nós mesmos. Pastor, como que o senhor sabe que fala sobre nós mesmos? Aí nós usamos a técnica de interpretação da Bíblia. A própria Bíblia diz que Deus tirou o homem de onde? Do pó da terra. Portanto, da argila. Portanto, do barro. A própria Bíblia diz isso, não é o pastor que está criando aqui uma interpretação. A Bíblia diz. Então nós viemos do barro. Logo, aqui o barro nos representa. Mas além disso, o próprio Deus, nesse texto, disse para Jeremias que o barro é a nação de Israel, portanto as pessoas, portanto o seu povo. Deus está falando com o seu povo. Esse texto é um texto dirigido ao povo de Deus, do qual nós fazemos parte. Deus dirige essa mensagem ao seu povo. Nós somos o barro. Vamos dizer juntos? Eu sou o barro. Amém. O segundo elemento que é apresentado nessa explicação que Deus disse e deu a Jeremias é o oleiro. O oleiro fala sobre o próprio Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é o oleiro, é o que cria o vaso do barro. Ele cria o vaso. Pastor, de novo, de onde vem essa conclusão de que Deus é o oleiro? Ora, vem do próprio texto. Vem do próprio texto, quando Deus diz a Jeremias, no versículo 5, Deus diz assim, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Em outras palavras, Deus está falando, será que eu não posso ser o oleiro de vocês? Que vai fabricar vocês como vasos de honra, não é? Então veja, a Bíblia está nos dando o significado dos textos, das ilustrações. O barro sou eu e você, o oleiro é Deus, né? Há um outro elemento aqui que eu queria dizer para você, que é a roda do oleiro. A roda do oleiro é um equipamento, é uma mesa pequenina, circular. Na parte de baixo dessa mesa tem um pedal com um eixo. O eixo está fixado na roda, na mesa, no tampão da mesa que é esférico. E o oleiro coloca os pés, ele senta num banquinho, coloca os pés nos pedais
e começa a pedalar. À medida que ele pedala, a mesa, a roda do oleiro, né, aquela mesa sobre ele, começa a girar. Quanto mais rápido ele pedala, mais rápido gira a mesa. Aí ele pega um monte de barro, né, uma quantia de barro, que ele sabe quanto precisa para fabricar um vaso. Com aquela quantia ele põe sobre a mesa giratória e começa a pedalar. Mas ele não faz só pedalar. Se ele só pedalar, vai ficar um barro atordoado. Além disso, ele coloca pressão no barro. E ele começa com suas mãos a fazer assim, ó, e vai girando. Está pedalando lá os pés e está apertando. À medida que ele vai apertando, aquele vaso vai tomando forma. Inicialmente só por fora. Depois aqui em cima ele coloca os dedos assim em cima, ó, vai virando assim. E continua pedalando. Aquele barro está girando. E vai abrindo um buraco no meio do vaso. Aí o buraco ele vai pondo as mãos, vai abrindo, vai ficando um vaso. Se sem querer ele esbarrar o braço assim, entorta o vaso. Então ele tem que manter aquilo, para que o vaso saia perfeito. Para que o vaso esteja correto. Não é? Terminado essa pressão, terminado esse moldar, então o oleiro pega aquele lindo vaso com muita cautela, sem tocar nele, na verdade, e coloca num forno. E submete altas temperaturas naquele vaso, para que aquela argila colada, agora seque colada, e ela se torne maciça, ou se torne uniforme. E o vaso fica rígido. Aí a gente bate no vaso e ele está firme. Está pronto o vaso. Pode acontecer deste vaso, ao ser retirado do forno, apresentar uma imperfeição. Puxa vida, olha, tem uma lasquinha, tinha uma sujeirinha na argila, e essa sujeirinha ficou grudada aqui no meio, mas ficou uma rachadura. Aqui, a fusão da argila não foi perfeita, porque tinha uma impureza. Tinha uma impureza, então o que vai fazer? Vai ficar um vaso defeituoso. Aí o oleiro pega aquele vaso, quebra aquele vaso, tritura aquele vaso, moe aquele vaso, coloca água no vaso, no que não é mais vaso, agora é pó, e faz daquele pó um barro de novo, põe na mesa, e vamos pedalar de novo, vamos pressionar, vamos moldar, vamos fazer um lindo vaso. E vamos para a fornalha, e está pronto o vaso. Né? É assim o trabalho. Então, a roda do oleiro, essa roda, eu queria dizer para os irmãos, que fala das circunstâncias da nossa vida. A roda do oleiro. A palavra de Deus fala que as situações, as circunstâncias da nossa vida são usadas por Deus para nos moldar, para que nós amadureçamos. O apóstolo Paulo usa esse texto várias vezes, nós vamos citar depois, dizendo que somos trabalhados, transformados por Deus, né? Somos cuidados por Deus, somos moldados. Então, a roda do oleiro representa a nossa vida, representa as circunstâncias da nossa vida. Vocês entenderam até aqui? O barro sou eu, diga, o barro sou eu. O oleiro é Deus. E a roda do oleiro são as circunstâncias da minha vida. Amém. Tem 2 lugares para o barro estar. 2 lugares. Em toda parte, né? No chão é um dos lugares. No chão, ali amontoado. Aí ele é só barro. Você olha e fala, nossa, só barro. Que barro feio, alguém diria. Né? Alguém falaria assim, eu não vou nem sujar minhas mãos para tocar nesse barro, porque é barro. Não é? Quando eu era criança, a criança gosta de sapatear o pé no barro, né? Então, minha mãe já falava, olha que sujeira que fez. Porque a gente pensa em barro, a gente pensa assim, puxa, é tão comum, né? Então, o barro, enquanto no chão, só serve para ser pisado. Mas daí o oleiro olha para o barro e fala, não, olha que vaso lindo que eu tenho aqui. Só ele está vendo esse vaso. Não tem vaso nenhum, só tem um monte de barro. Mas o oleiro consegue ver que é Deus.
Então ele vai e toma uma porção. Ele tomou você. Cada um de vocês. Ele me tomou, eu estava lá. Né? Um montinho de barro caído. Aí Deus veio lá e me pegou assim. Você quer ficar na roda do oleiro? E Deus me colocou na roda. Colocou você na roda. Aí Deus começou a pedalar. Ai Deus, estou ficando meio atordoado, para um pouco. Aí Deus começou a colocar pressão. Para me moldar. Ah Deus, está doendo. Não quero isso. Eu quero ser mais assim. Não, mas você tem que tomar a forma, meu filho. Deus vai moldando. Quando o vaso está quase pronto, o barro, às vezes, que somos nós, ah Deus, eu quero descer dessa roda. Né? Eu quero descer dessa roda. Então, entendido esses 3 elementos principais, eu sou o barro, Deus é o oleiro, então Ele que fabrica o vaso, e o vaso é fabricado a partir de cada um de nós, né? E para fabricar o vaso, a gente tem que ir para a roda do oleiro, que são as circunstâncias da nossa vida. E aí é que estão as nossas lutas. Aí é que estão as nossas dificuldades. A gente se pergunta, pastor, por que eu tenho que passar por uma situação tão difícil na minha vida? Por que eu enfrento essa luta? Não é? Por quê? Irmão, Deus está com você na roda. Você está na roda do oleiro. A menos que você não tenha descido à casa do oleiro. Né? Descer fala de se humilhar. Descer fala de se submeter. Senhor, eu quero descer, porque eu quero ser transformado. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que o oleiro molda o curso das nossas vidas. O oleiro molda o nosso dia a dia. Ele molda o oleiro, o nosso Deus eterno. Vocês já leram o texto que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas, coisas difíceis, lutas da vida. Se nós estamos na roda do oleiro, então não tem problema as dificuldades, porque é Deus tratando com você. Não saia da roda do oleiro. Deixa o oleiro pedalar e dar a forma ao vaso. Nós nos tornaremos um dia um lindo vaso, que é para a glória de Deus. Eu e você nascemos para ser vasos, para adornar a presença de Deus, a casa de Deus, para sermos vasos cheios da unção de Deus, transbordantes, cheios de água da vida para levarmos para as pessoas necessitadas, sabe? É isso que nós somos, vasos para Deus usar, não é? Suponhamos que esse copo fosse de barro, não de vidro, né? Antigo, de barro. Olha só, olha que utilidade que ele dá, ele traz água e não vaza, o vaso faz isso. Que maravilha, que invenção maravilhosa. Não é? Então nós precisamos ser barro e deixar Deus moldar o ciclo da nossa vida, né? Deus tem um propósito para você, irmãos. Deus tem um propósito, um plano. Não é? Ele conduz a sua vida, a sua família. Ele quer moldar. Mas deixa Ele moldar. Deixa Ele trabalhar. Não saia da roda do oleiro, sabe? O barro, muitas vezes, quer fugir da roda do oleiro porque não quer se submeter ao processo de transformação, de pressão. Tem que apertar. Se você for na casa do oleiro, você vai ver que antes mesmo de ir para a roda, o barro é amassado bastante. Né? Amassado, amassado, amassado. Depois coloca lá. E aí começa a pedalar. E vai dando forma. Fica aquele lindo vaso. Sabe, irmãos? Vamos ficar na roda. Eu vou dizer para você, eu quero ser um vaso. E estar nas mãos do oleiro. Estar nas mãos do meu Deus. Eu quero ser. Deus disse para Jeremias, veja a nação de Israel. A nação de Israel hoje, eles estão distantes da minha presença, eles estão desobedecendo, eles são vasos com alguns defeitos, são vasos com algumas impurezas. Mas eu posso, assim como o oleiro pegou o vaso e refez, eu posso fazer o mesmo com a nação de Israel. Então Deus pode fazer o mesmo e quer fazer o mesmo comigo, com você, cada um de nós.
Se você me perguntar, pastor, quando eu vou ficar pronto? Quer dizer, quando eu vou ser um vaso? Não é? Você já é um vaso. Mas se a pergunta é, quando você é um vaso perfeito? No dia do arrebatamento. Nesse dia seremos. Até lá, Deus precisa apertar, moldar, limpar, apertar, moldar, daí colocar no forno. E aquecer. Não sei quantos graus, mas eu imagino que é bastante. Para que aquele vaso esteja pronto. Nós vamos estar prontos no dia do arrebatamento. Queridos irmãos, deixa Deus trabalhar em você. Sabe? Não fique olhando para as circunstâncias da vida. Imagine o barro sobre aquela roda do oleiro. Circunstâncias da vida. Eu na roda, né? Eu nas circunstâncias da vida. Se você ficar olhando para as circunstâncias da vida, dificuldade, luta, críticas, murmurações, não é? Medos, insegurança, você fica olhando para tudo isso, você fica como o barro, igual eu falei, girando lá, tonto. Não é? A gente não fica às vezes meio perdido, fala, nossa, é tanta coisa, eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Não é? Não sei nem por onde começar. Estou ficando... Por quê? Porque a gente está com os olhos nas circunstâncias. Tira os olhos das circunstâncias e olha para o oleiro. O oleiro está em cima de você. O barro está aqui embaixo, ele trabalha com a gente aqui assim, ó. Ele olha de cima para baixo. Se você olhar para ele, não tem nada girando. A posição é fixa, ele está lá. Se você olhar dos lados, as circunstâncias da vida, está tudo girando. Está parecendo tudo, nossa, o que vai acontecer? Que maluquice. Mas olha para o oleiro. O oleiro está olhando para você, fica olhando para ele. O apóstolo Paulo diz, não é? Diz que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, que é Cristo, autor e consumador da minha fé. Então, alvo é Cristo, alvo é o Senhor, Ele é o oleiro, olha para Ele. Mas as ondas são altas, pastor, querem me encobrir, dificuldades, né? Nós vivemos num momento em que o país atravessa de crises, de falta de dinheiro, né? Falta de trabalho, muitas pessoas. Os que têm trabalho, às vezes, os salários apertados, os salários nossos foram consumidos em bastante parte pela inflação e por tantos problemas que a nossa nação vive. E eu quero dizer para você, não adianta a gente ficar reclamando. Eu tenho certeza de uma coisa, eu vou te falar agora, baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Já pensou que até as folhas que caem da árvore, Deus sabe? Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua. E Ele não perde a conta. E olha, tem dia que a gente toma banho, né? E uma boa parte vai embora. E Ele continua sabendo quantos tem. O que quer dizer isso? Quer dizer não que é importante saber os fios de cabelo. É que se Ele sabe até os fios de cabelo, Ele sabe cada detalhe. Ele sabe minhas preocupações, minhas lutas. Ele sabe. São as circunstâncias da vida. E Ele usa estas circunstâncias como a sua roda para nos moldar. Para nos tornar um lindo vaso. Sabe, irmãos? Deus quer nos tornar um lindo vaso. Então fica olhando para o oleiro. Não olha para as circunstâncias da vida. Não olha para o oleiro. O que significa olhar para o oleiro na prática? Significa manter e preservar nossa vida de oração. Comece o dia com oração. Comece o dia com relacionamento com Deus. Se alimente da palavra. E em cada circunstância que for surgindo no trabalho, no dia a dia, as lutas, você olha para Jesus. Jesus, eu não estou entendendo a circunstância à minha volta, mas não me importa. O Senhor está no controle. Eu olho para Ti, Jesus. Então, me faz extrair o melhor dessa circunstância que eu estou vivendo. Eu estou no meio de um furacão, mas eu estou com o Senhor. Então, o Senhor me mostra tudo o que queres que seja transformado na minha vida. Pode aplicar pressão, mas me transforma. Sabe, irmãos, o oleiro é o mestre. Não é o barro que é o mestre. Tem uma expressão comercial que a gente usa, né? O cliente, como que é? Tem sempre razão.
O cliente tem sempre razão. Não é bem assim, sabe? Mas o marketing diz que é. O cliente tem razão muitas vezes e a gente precisa ouvi-lo. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes ele não tem razão. Pode ser que ele não tenha. Não é assim que ele sempre tem. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas o barro, que sou eu... Perdão, irmãos, esse óculos não está... O barro que sou eu, não pode ser senhor, não pode ser mestre. O mestre é Deus, é o oleiro. O que significa isso, pastor? Significa que eu não posso dizer para Deus como Ele deve me formar ou me moldar. Ó Deus, eu quero ser um vaso mais fundo, mais alto, fininho. Não. Deus é o mestre, Ele sabe como deve ser. Em Isaías, no capítulo 29, versículo 16, Deus diz assim ao profeta: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Então Isaías foi usado por Deus para dizer ao povo de Israel: olha, vocês têm sido vasos que estão reclamando com Deus a maneira como Ele vos fez. Será que estamos sendo assim? O barro não pode dizer ao oleiro como quer ser. O oleiro é que vai dizer. Ele é o Senhor. Deus é o Senhor. Por isso que nós oramos e dizemos: Senhor, sobretudo faz a tua vontade perfeita em minha vida. Irmãos, Deus é soberano para cumprir e executar a sua perfeita vontade. Isso está escrito também no capítulo 18 que nós lemos de Jeremias, não é? Olha só, no versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O oleiro molda o vaso como ele quer. Se eu sou o vaso, o oleiro vai me moldar como ele quer. A vontade que tem que prevalecer é a de Deus, não a minha. Alguém vai dizer: pastor, então por que Deus colocou em nossas vidas uma capacidade de sonhar, uma capacidade criativa? Por que Deus fez isso se Ele vai anular? Mas Ele não vai anular. É que Ele é quem nos fez. Foi Ele que colocou em você a tal capacidade criativa. Foi Ele que colocou. Na verdade, a origem dessa capacidade é dele, porque Ele é o Criador. Ninguém cria realmente como Deus cria. Se nós conseguimos, o ser humano consegue criar coisas, é porque herdou isso do Deus Altíssimo. Deus é que é criador. Nós somos dependentes. Então, a capacidade criativa que Ele colocou em cada um de nós, Ele realmente vai considerar na hora de nos fabricar. Só que nós não sabemos como devemos ser realmente, mas Deus sabe. O que eu quero dizer com tudo isso é que as circunstâncias das nossas vidas vão nos conduzir a um caminho, vão nos conduzir porque é Deus conduzindo. Se eu estou entregue ao Senhor, então serei conduzido a um caminho que Deus quer. Ele fará o melhor. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. É uma boa obra. O próprio Deus diz, no capítulo 29 de Jeremias mesmo, Deus diz assim: eu é que sei que planos que tenho de vós. E ele continua dizendo: planos de vos fazer o bem, de vos dar o fim que desejais. Em outras palavras, Deus está falando assim: ó, eu quero a felicidade de vocês, eu quero que vocês sejam abençoados, só que vocês só serão felizes e abençoados se realmente vocês forem vasos como eu imagino para vocês. Sabe, irmãos, você vai encontrar a felicidade quando você for exatamente aquilo para o qual Deus escolheu você para ser. Ele sabe o melhor para você. Só que o barro que somos nós, lá na mesa, na roda do oleiro, falamos: Deus, para, não estou gostando.
como se tivesse um espelho, igual no cabeleireiro, quando a gente vai cortar o cabelo, tivesse um espelho na nossa frente. Eu não estou gostando dessa forma que o Senhor está me dando, eu não estou gostando, eu quero diferente. Eu não quero, quem falou que eu queria ser pastor? Quem falou que eu queria fazer missões? Ir nas nações? Não, eu quero ser rico, eu quero ter fama. Faz de mim um empresário, um grande empresário, faz de mim um político e tal. O barro às vezes faz isso. O barro, jovens e adolescentes, barros, né? Às vezes a gente está lá na escola e o mundo apresenta tantas coisas para a gente, tentando nos atrair. E a gente fala, puxa, eu tenho que ir na igreja. Sábado, de domingo, eu poderia curtir a vida. Ô oleiro, não quero ficar nessa roda. Queridos irmãos, Deus, o oleiro, é o mestre. Deixa ele no controle. Vai sair lá na frente o melhor para você. Vai sair o melhor. Eu tenho 44 anos, né? Fiz esses dias, os irmãos sabem. Eu vou dizer para os irmãos, algumas vezes na minha vida, principalmente na adolescência, né? Quando eu era mais jovem, eu também, como barro, tentei sair da roda do oleiro. E quando a gente cai no chão, a gente só serve para ser pisado. Mesmo como um vaso, mas um vaso que não está nas mãos do oleiro, nós não encontramos a felicidade. Eu não encontro. Encontrei quando voltei para a roda. Falei, Deus, roda esse negócio. Aperta quanto precisa e olha. E o pior, irmãos, quero falar para você uma coisa. Quanto mais duro a gente é, mais Deus tem que apertar. Né? É melhor ser molinho, porque daí ele não tem que apertar tanto. Ele não tem que moer tanto. Já pensou aquele vaso velho? Tem 50 anos já, é um pó seco. Às vezes a gente está um pó seco, aí Deus fala, olha, você, antes de ir para a minha roda, vai ter que passar na minha trituradora. Irmãos queridos, por que alguém diria, pastor, mas Deus quer o nosso mal? Não, Ele quer o nosso bem. Mas você há de convir comigo que um vaso defeituoso, seco, não tem como consertar se não fazer de novo, não é? Ele não muda mais a forma, ele agora é rígido. Não muda mais. Para mudar tem que moer. Então Deus põe lá na trituradora. Por que Deus põe na trituradora, gente? Porque Ele nos ama. Mas Ele não põe se você não pedir. Ele não vai te obrigar, não. Se quer ser um vaso de qualquer jeito, vai ser. Talvez incapaz de receber a unção dEle. Incapaz de abençoar, incapaz de reter água, porque vai vazar. Mas Deus não vai obrigar você. Deus quer que você deseje, como Ele disse para Jeremias. Jeremias, eu não posso fazer assim com a nação de Israel? Olha que bonito o pai falando, eu quero fazer assim, eu quero cuidar dos meus filhos, reformá-los, reeducá-los, reinstruí-los com amor. Embora Deus aperta, irmãos, e é claro, esse aperto, o que representa esse aperto? Representa, por exemplo, a gente ter que se livrar de algumas coisas que são do mundo, que são práticas que a gente vem praticando, vem fazendo. Mas a gente precisa parar disso, precisa rejeitar isso, precisa mudar. E é isso que dói, esse é o apertar de Deus. Por isso que eu disse que quanto mais duro a gente é, maior tem que ser o aperto, a pressão, a trituração. Mas se a gente de cara já falar, não Senhor, eu quero mudança, eu quero me livrar. Eu quero mudar, eu desejo na minha vida me submeter ao teu controle. E aí a gente pega este livro, o manual do ser humano, e a gente começa a estudar e fala, eu quero pôr em prática. Deus vai mudar a gente. Por isso eu digo, queridos irmãos, quanto mais quebrantados nos achegarmos ao Pai, mais fácil para você mesmo será o processo de transformação, de cura, de restauração, de paz, de vida eterna. Vamos continuar. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus Filho, veio ao mundo para morrer em nosso lugar, nos dar vida e nos dar a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Conforme São João capítulo 1, versículo 12. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos e cremos em Jesus Cristo. Ora, quando aceitamos Jesus, ainda somos imperfeitos. Mas Deus quer que nós sejamos iguais a Cristo, semelhantes a Cristo, que é o nosso irmão, digamos, mais velho. Né? Deus quer nos moldar até que a gente tenha a estatura de Cristo, a santidade de Cristo, a perfeição de Cristo. Porque nós somos irmãos dele. Por escolha de Deus, não porque merecíamos, não porque nascemos, não é um direito natural. Não é um direito natural, não. Nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo. Aí nos tornamos filhos de Deus. Não é? Então nós somos adotados, a palavra de Deus diz enxertados à videira verdadeira. Enxertados. Mas agora Deus vai trabalhar em nós. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. O oleiro tem o direito de fazer o vaso conforme a sua vontade, que eu já li. Isaías capítulo 45, versículo 9, está escrito assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que vai contra o Criador. Né? A Bíblia diz que é caco entre outros cacos de barro. Olha só, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Já pensou nós questionarmos Deus? Mas muitas vezes questionamos. Deus, mas por que o Senhor permite? Por quê? O que está... Deus está moldando a gente, irmãos, através dessas circunstâncias difíceis. Portanto, quando Daniel foi para o Egito, quando Daniel foi para a Babilônia, e lá como escravo ele foi levado. Ele não questionou, Deus, por que eu estou aqui? Né? Mas ele falou, Deus, eu quero ser tudo o que o Senhor quer que eu seja aqui. Ele se tornou tão importante no Império Babilônico, que o Império caiu e Daniel prevaleceu. O rei Nabucodonosor caiu, foi conquistado pelos persas, medos e persas. E Daniel continuou o principal homem do Império. Olha que coisa impressionante. Por que isso, pastor? Porque ele se tornou um vaso moldado por Deus. E moldado e moldável. Nós temos que ser vasos moldáveis a cada dia. Todos os dias precisamos ser transformados, né? Nós precisamos ser moldados. O barro deve deixar sua origem, deixar seu jeitão do passado. Sabe aquela história? Mas eu sou assim. É o meu jeito. Entendo que seja. Que bom que você percebeu o seu jeito. Né? O pastor Salvador pregou aqui para nós há cerca de 30 dias atrás, né? Sobre os nossos temperamentos. Que serve para quê? Para nós nos conhecermos, não para nós nos justificarmos. Ele mesmo ensinou que nós precisamos ser transformados nessa área. Então, eu sei o meu jeito. A Bíblia diz, o barro deve deixar seu jeitão. Se você vê um vaso bonito, ele não parece nada com barro. Ele parece vaso, não barro. O vaso é diferente. Ele não tem mais o jeito do barro. Ele não suja, ele não mancha. Se você põe ele sobre uma mesa de uma toalha branca bem linda, ele não vai manchar a mesa. Vai ficar lindo. Agora, você pega um monte de barro e põe na mesa para você ver o que acontece. Não é? Você põe um monte de barro ali em cima, a água começa a sair do barro, começa a desidratar, vai manchando todo o tecido, né? Então, Deus precisa de um vaso. Se você tentar encher um copo de barro de água, não vai dar. Mas se você encher um vaso de barro, vai dar. Né? Então, deixa Deus transformar. Aí a gente entende isso.
A gente ouve a mensagem, a gente fala, eu quero, pastor, eu quero ser transformado por Deus. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso que o Senhor me tenha como útil na tua casa. E a gente começa a orar. A gente diz na nossa oração, Jesus, eu quero ser humilde. Transforma a minha vida para que eu seja humilde. Aí Deus ouve essa oração, Ele ouve a nossa oração. E Ele então, que bom que esse meu barro quer, então eu vou aplicar uma pressão aqui para ele entender o que é ser humilde. Aí vem uma circunstância na sua vida de prova de humildade. Aí a gente pega naquela situação de prova de humildade, né? Prova de humildade. Por exemplo, uma disputa no trânsito de quem vai passar primeiro. Num cruzamento. Sou eu! Né? Aí Deus está provando você. Aí nós vamos ver a humildade. Eu é que vou passar. Aquele cara aí chegou depois de mim. O carro dele está andando mais devagar que o meu. Não passou na prova. Então Deus pôs aquela situação difícil para quê? Para nos testar. Aí a gente, puxa vida, Deus. Eu pedi para o Senhor me fazer humilde, mas eu não tenho sido humilde ainda. Continua aplicando força. Então Deus continua aplicando força. Outra circunstância virá. Aí o seu chefe lá no seu trabalho, olha todo o seu trabalho e diz, olha, eu não gostei do trabalho que você fez, e eu quero que você refaça, porque eu gosto diferente. Né? Ah, você fez uma apresentação dessas cores, eu não gosto dessas cores. Eu quero que você refaça. Eu estou contando um caso verídico meu. Né? Eu gosto de fazer gráficos, eu gosto de usar cores nos gráficos de resultado de experimentação. Mas o meu chefe é daltônico. E eu não sabia. Daí eu apresentei o gráfico para ele, ele olhou para mim e falou, bom, eu estou vendo tudo igual. O que é o quê, né? Qual curva do gráfico representa um tratamento ou outro? Vocês já viram gráficos, né? Aquelas coluninhas todas coloridas? Então, aí ele falou, não quero que você refaça. Ele falou para mim assim, falou, Rodrigo, ele me chama de Naime, né? Porque lá na empresa já tem outros Rodrigo. Naime, eu quero que você refaça todo o gráfico. E agora eu não quero que você use cores, use risquinhos. Então, numa coluna você põe risquinhos na vertical, no outro na horizontal, no outro você põe bolinhas. Mas você tem que refazer tudo. E eu preciso disso ainda hoje. Aí a gente vai... Não é assim? Não é assim que funciona? Mas é Deus provando. Sim, senhor, vamos fazer. Hoje eu digo sim, senhor, vamos fazer, mas já teve um passado diferente, né? Que eu diria, eu não vou fazer. Mas vamos fazer. E quando a gente faz, sai melhor, a gente aprende mais, e o principal, né? A gente percebe que Deus tratou numa área das nossas vidas. O que é isso? É o oleiro moldando o vaso, apertando. Essa é a pressão de que eu vos falava há alguns minutos atrás. O oleiro pressionando para nos transformar. Agora, se a gente fica bravo, vocês jovens, vocês não têm chefe, mas vocês têm professor, é como chefe. Acatem as orientações dos vossos mestres. Eles estão dizendo, acatem, ouçam. Ah, mas eu não concordo. Mas ele está na posição de mestre agora. Dele vai ser requerido uma responsabilidade. Então, cumpra, obedeça. Né? Se submeta, por exemplo, às leis do trânsito. Deus usa as leis do trânsito também para nos pressionar. Tem que cumprir a lei do trânsito. Nós precisamos cumprir, não é? Vamos lá, nós estamos terminando. Aí você ora, Senhor Jesus, eu quero ser mais paciente. Paciente como tu. No culto de domingo a gente faz essa oração. Na segunda-feira Deus providencia uma situação nessa área. Não é? Que vai tirar a nossa paciência, para ver se a gente explode. Mas não é que Deus está nos tentando, Deus não tenta ninguém. Deus está nos moldando. Às vezes a gente tem que voltar e fazer a recuperação. Não é? Mas é o oleiro. Vamos à casa do oleiro. Em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, está escrito assim. Paulo escreve, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Olha, Paulo pergunta assim, ó homem, quem você é para replicar, para questionar, para argumentar contra Deus?
Paulo está dizendo. Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não é? Queridos irmãos, o oleiro quer fazer de nós barro. E para isso ele precisa submeter pressão, sabe? O oleiro usa a pressão para moldar nossas vidas. Eu quero mostrar uma foto para você. Vou pedir para o Jefferson, por favor, projetar aqui na frente um navio. Por favor. Esse navio que nós vamos mostrar era um antigo navio romano. Aí, pode pôr no slide, por favor. Um antigo navio romano, esse aqui. Esse navio levou Roma a grandes conquistas. Tinha alta tecnologia aqui. Além das velas, esse navio tinha 2 camadas de remadores. Homens que remavam. Naquela época não existiam motores. Então Roma desenvolveu uma tecnologia para tornar a sua navegação muito mais rápida e principalmente fazer com que essa navegação funcionasse mesmo quando não tinha, quando o clima era adverso, quando não tinha vento. Né? Isso foi muito importante naquela época, o Império Romano. Mas tem algo importante que eu preciso mostrar nessa embarcação. Lá embaixo, onde está a setinha dizendo último porão, ali ficavam os escravos do último porão. Em grego, essa palavra é upedete. Os upedetes eram escravos do último porão. Esses homens, queridos irmãos, passa aí, Jefferson, por favor, um slide para frente e nós vamos ver o texto. Esses homens, esses upedetes, o próximo, isso, aqui ó, upedetes, termo de origem grega que aparece no original bíblico quando o apóstolo Paulo diz último lugar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, que coincidentemente, não, Jesuscidente, nós lemos hoje na escola bíblica. Por isso venha na escola bíblica. Não, porque me parece que Deus os colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. O termo no original da Bíblia, que está em grego, né, Novo Testamento em grego, o termo ali onde está em vermelho, último lugar, no termo original está escrito upedete. Upedete. Upedete quer dizer escravo, remador do último porão. Remador do último porão. E esses remadores, eles eram submetidos, esse remador do último porão eram escravos que eles foram condenados à morte. E eles eram colocados nesse último porão e a condenação deles era essa: vocês vão ficar aí até morrer. Irmãos, eles não podiam se levantar nem para ir no banheiro. Só para você ter uma ideia. Eles eram amontoados no fundo do porão do navio, era o último porão mesmo, o mais embaixo. Cada um tinha um banquinho, ele era acorrentado nos pés, no navio. Se o navio afundasse, claro que ele ia morrer afogado. Acorrentado ali preso, só as mãos livres, e ele recebia um remo aqui do lado dele. Então o papel dele era fazer isso, junto com todos os homens, pela ordem das pessoas. A vida dele seria essa. Ele remaria por toda a vida. E remaria, e remaria, e remaria por toda a vida. Sempre remando, até morrer. Ele recebia uma pouca ração diária, se alimentava e remava. Suas necessidades físicas eram feitas ali, tudo ali. Quando morria o soldado vinha, empurrava, tinha um lugar, uma escotilha para jogar no mar, jogava no mar, outro escravo era colocado no lugar e continue remando, continue remando, continue remando. Sabe por que eu estou contando isso para você? Os upedetes, isso aí, depois eu recomendo até, quem quiser ler esse livro, A Ação da Cruz, do pastor José Rodrigues, há um capítulo específico sobre isso. Eu não deixei marcado, achei que teria deixado, mas não deixei. Remadores do último porão. Remadores do último porão. E esses escravos, eles representam, segundo o apóstolo Paulo, todo aquele que quer servir a Deus. Sabe? Nesse mundo, é isso. Os apóstolos foram colocados, e Paulo está falando isso, foram colocados para remar,
para fazer essa embarcação navegar. Não importa quanto tenha que ser, mas nós vamos navegar com força, e nós vamos. Se baterem em nós continuaremos. Se nos cortarem, nós continuaremos. Se tentarem nos matar, enquanto estivermos vivos, nós continuaremos. Mas nós remaremos sem cessar. Pastor, que loucura! Eu digo para você, Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo foi o primeiro remador do último porão da igreja cristã. Ele remou até morrer. Eu quero dizer para você, a Bíblia chegou às suas mãos porque alguns vasos remaram até a morte. E ela chegou até você. A igreja existe porque alguns homens, alguns vasos de barro, remaram até a morte. Pastor, e aí? Qual a vantagem disso? A vantagem é que eles conquistaram o reino. O que eu digo com conquistar um reino não quer dizer que tomaram posse do reino. Eles tornaram o reino viável pelo poder de Deus. Deus os apoderou de algo tão diferente. E eles remaram. E nessa noite, Deus tem chamado remadores aqui. Remadores do último porão, que descem à casa do oleiro para serem vasos novos e se tornarem remadores do último porão. O remador do último porão é aquele pai que, a despeito de qualquer dificuldade, ele permanece em oração pelo seu filho, todos os dias. Não importa se ele está cansado, ele está orando pelo seu filho. Senhor, em nome de Jesus, o meu filho está guardado nas tuas mãos. E Satanás não pode tocar no meu filho. Esse é um remador do último porão. Sabe, o remador do último porão é aquele irmão que hoje não tem culto, mas eu estou orando pela igreja. Amanhã também não tem, mas eu estou orando pela igreja. Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus caminha não por pastores que estão pregando, mas por irmãos remadores do último porão que estão remando. Muitos pastores também devem ser, aliás, todos os pastores também devem ser remadores do último porão. Na verdade, são os primeiros que têm que ir para o último porão remar. E remar o que significa orar e clamar em nome de Jesus para que o Senhor faça a obra. Remadores do último porão. Que o oleiro tem o poder de transformar vasos imperfeitos em vasos úteis a Deus. E que vão remar e vão fazer a igreja avançar. Quando eu digo igreja, não estou pensando em denominação, não. Não estou pensando em caixa de igreja, em ministério pastoral. Não, eu estou pensando no corpo de Cristo que precisa avançar para salvar vidas. É nisso que eu estou pensando. A igreja do Senhor Jesus precisa avançar, então vamos remar. Eu preciso de pessoas que peguem os remos comigo. Eu preciso de pessoas que decidam descer à casa do oleiro, descer ao último porão, segurar os remos nas mãos e remar sem cessar. Sabe, enquanto remamos, nós avançamos. E um dia, nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo, que disse dele mesmo ser um remador do último porão. Com certeza ele não se enganou quando usou o termo UPDT aqui. Com certeza não houve engano na parte do apóstolo Paulo, não. Ele era cidadão romano, ele falava o grego muito bem. Né? O fato dele escrever UPDT ali, é que ele queria dizer que ele era, nas mãos do Senhor, um remador do último porão. E ele estava a serviço da salvação das pessoas. Por isso que o evangelho chegou até nós. E agora eu preciso de pessoas que venham remar. Vamos remar juntos, irmãos? Pastor, o que eu tenho que fazer para remar? Começa orando, irmãos. E Deus vai mostrar o que você tem que fazer. Já tem irmãos, por exemplo, trabalhando lá atrás com as crianças. Não é? E esse trabalho é árduo. Eles estão fazendo o quê? Remando. Enquanto vocês estão sentados aí ouvindo a mensagem, eles estão remando. Vamos remar. Feche os seus olhos, queridos irmãos. Deus é o oleiro, é o nosso Pai. Nós somos o barro nas mãos de Deus. Deus tem o direito de nos moldar e nos refazer. Confie em Deus. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la. O vaso pode até se quebrar, mas Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para renovar. Aleluia. Com os nossos olhos fechados, vamos nos preparar. Glória a Jesus, aleluia.
escravos remadores do último porão, o PDT. Senhor Deus poderoso, nós estamos aqui porque queremos verdadeiramente descer à casa do oleiro. Nós não temos medo de descer à casa do oleiro. Ainda que possa doer, nós temos certeza que ninguém pode tratar melhor a gente, cuidar melhor de nós que o Senhor. Nós queremos, Senhor, as Tuas mãos nos moldando. Nós não nos conformamos com este mundo, conforme o Teu servo apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12. Não nos conformamos com este mundo, mas queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E Deus, cá entre nós, o Senhor sabe como é difícil o nosso entendimento ser transformado. Só através do Teu poder, da Tua misericórdia e do Teu amor. Então vem, Senhor, transformar o nosso entendimento. Vem renovar a nossa mente, Senhor. Nós não nos conformamos com esse mundo, mas queremos tomar a forma que o Senhor tem para nós, a forma de Cristo. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti agora. Oh Deus, através do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Estamos dispostos sim a derramar nossas vidas, a entregar, a consagrar nossas vidas pela salvação de vidas, pela salvação da nossa família, pela salvação dos nossos entes queridos. Eu, Senhor, eis-me aqui, estou sim disposto a consagrar minha vida a Ti, como remador do último porão, para a salvação dos Teus filhos, da Tua igreja aqui reunida. Oh Deus, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, não existe maior prêmio que ver as vidas salvas, sendo fortalecidas, sendo transformadas. Oh Deus, em nome de Jesus, esse é o meu clamor. Eu quero ver essa embarcação navegar. Eu quero ver essa embarcação navegar longe. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me entrego em Tuas mãos. Pode me usar como remador do último porão. Eis-me aqui, Senhor. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Tenho confessado a Ti cada um deles. Me perdoa, Jesus. Nessa noite, eu quero me submeter ao controle do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar e vamos encerrar. Senhor Deus poderoso, obrigado por este culto, por estarmos na Tua presença, cultuando ao Teu santo nome, adorando a Ti. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. O Senhor é digno de toda honra. Aliás, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, meu Deus, pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Ó Deus, nós declaramos diante de Ti que queremos sim estar visitando a casa do oleiro e ser moldados, Senhor. Faz de nós vasos úteis na Tua casa, vasos de honra para o Teu louvor, para que vidas sejam salvas e alcançadas através de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, dá aos Teus filhos uma semana vitoriosa e abençoada, que todos sejam vencedores em nome de Jesus, que continuemos remando e avançando em nome de Jesus para a salvação de vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Fique à vontade. Dê um abração no seu irmão aí, em nome de Jesus. Amém.